Olá, tudo bem? Vamos resolver essa questãozinha aqui? Mas de mais nada, tenta fazer a questão de vídeo para desbloquear, tá? Dá um like aí para fortalecer. Em um dia muito quente, em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius, a senhora Dami pegou um copo de 194 centímetros cúbicos de suco à temperatura ambiente e mergulhou nele 2 cubos de gelo de massa de 15 gramas cada. O gelo estava a menos 4 graus Celsius e fundiu-se por completo. Supondo que o suco tenha a mesma calor específica e densidade que a água, e a troca de calor ocorra somente entre o gelo e o suco, qual a temperatura final do suco do senhor Aldemir? Então tá, aqui eu tenho alguns dados, calor específico da água, do gelo e a calor latente do gelo. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho um, aqui, né, água dentro dele e eu tenho gelo aqui, né? Aliás, esse água aqui é o suco do gelo aqui dentro. Vai haver uma troca de calor aqui entre a água e o gelo. Então, a água tem uma temperatura inicial maior do que o gelo, então a água ela vai aquele calor e os dois vai variar de temperatura até chegar numa temperatura de equilíbrio. A questão aqui é que o gelo ele vai derreter, ele vai se fundir-se por completo. Ele vai, ele vai chegar de menos 4 graus Celsius até zero. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma escala aqui, ó, ele vai de menos 4 até zero. Aqui vai ser um processo. Vai ter outro processo aqui em 0 graus Celsius que ele vai acontecer a mudança de fases. E depois vai ter o processo dele subir. E a temperatura dele continuar aumentando devido a receber o calor da água. Ok? Então vamos lá. Vamos enumerar os dados que a questão nos dá aqui. Em um dia muito quente, em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius, a senhora Demi pegou um copo com volume de 194 centímetros cúbicos de suco a temperatura ambiente e mergulhou nele 2 cubos de gelo de massa de 15 gramas cada. Tá. A temperatura ambiente era 30 graus Celsius. Então ele pegou um copo com volume suco a temperatura ambiente. Então a temperatura inicial, no caso ele fala suco, mas eu vou usar água porque ele fala que o calor específico do suco é o mesmo da água. Então, temperatura inicial da água é 30 graus Celsius. Ele está na temperatura ambiente. Beleza. Aqui ele nos dá o volume dessa água. Só que eu vou precisar, mais para frente, vou precisar usar massa. E eu preciso encontrar a massa de água. Só que a massa de água eu descubro da seguinte forma. Olha só. Eu vou usar a seguinte definição, que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Certo? Só que, bom, eu vou jogar esse volume para lá, multiplicando, eu tenho que a massa é igual a densidade vezes o volume. A densidade da água, isso aqui é um valor que a prova vai te dar ou você vai ter que gravar. Mas é muito utilizado. A densidade da água, no caso, é 1 grama por centímetro cúbico. Vezes esse volume aqui, que é 194 centímetro cúbico, eu vou cortar centímetro cúbico aqui. Eu tenho que a massa da água, no caso, é 194 gramas. Tá? Converti aqui. Eu sei de cabeça que a densidade da água é esse cara aqui, 1 grama por centímetro cúbico. Usei essa relação aqui e encontrei que a massa da água é 194 gramas. Então eu vou colocar aqui em cima aqui. Esse valor, 194 gramas. Vamos continuar. Mergulhou nele 2 cubos de gelo de massa de 15 gramas cada. Então a massa do gelo, vou botar mg como gelo, é 15 gramas. Ok? O gelo estava a menos 4 graus Celsius e fundiu-se por completo. Então a temperatura inicial do gelo é menos 4 graus Celsius. Esse fundiu por completo. Supondo que o suco tenha o mesmo calor específico e a densidade que a água e que a troca de calor ocorra somente entre o gelo e o suco, qual a temperatura final do suco do Sr. Ademir? Então, o objetivo é encontrar a temperatura final da água aqui, né?
Ele fala suco, mas eu vou usar água. Beleza? Ok. Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? O principal conceito que eu vou utilizar aqui é o seguinte. A soma do calor, a troca de calor aqui, ó. Eu vou ter troca de calor entre a água e o gelo. Isso tudo tem que dar igual a zero, tá? Então quer dizer o quê? O calor que a água vai ceder. Ó, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Como se eu tivesse uma bem simplificada. Como se isso aqui fosse a água e ela está encostada no gelo. Eu vou ter uma troca de calor aqui. E a água tem uma temperatura maior do que a do gelo. Essa troca de calor ela vai continuar até que os dois tenham a mesma temperatura. E quando ela tiver a mesma temperatura, esse calor ele vai acabar. Vai, vai, vai parar a troca de calor. E essa temperatura é exatamente o que a questão está querendo descobrir. Então vamos lá. Calor que a água vai ceder, mais calor que o gelo vai precisar para chegar para fazer esse processo aqui, chegar de -4 a 0 graus Celsius, mais o calor da mudança de fases, que é que o gelo ele vai virar água, ele precisa de calor, precisa de energia para fazer isso, então ele vai absorver a energia da água, calor, e que seria esse cara aqui, e vai ter o processo de que ele continua aumentando a temperatura depois de virar líquido. Então aqui eu vou botar G, o gelo em que ele já é água. Isso tudo tem que dar igual a zero. Beleza? Agora, o que eu vou fazer com esses caras aqui? O calor, a gente pode escrever ele como a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. E o calor latente, que seria exatamente nesse processo aqui de mudança de fases, ele eu posso escrever como o coeficiente, esse coeficiente aqui, L, vezes a massa. E esse L é essa questão nos dá aqui, ó. L do gelo. Beleza? Então agora é só a gente substituir os valores aqui, ó. O calor específico da água, perdão, o calor da água aqui, ó, vai ser a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de esse ΔT, que é a variação de temperatura. ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos lá. A temperatura final eu não sei, eu quero descobrir. Menos a temperatura inicial da água é 30 graus Celsius, que a questão nos deu ali em cima. Mais esse calor aqui, que é o calor que o gelo ele vai de -4 graus Celsius até zero. Então vai ser a massa gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura, que ele vai. A temperatura final seria zero menos a temperatura inicial, que é -4. Beleza? Mais o calor latente aqui, que é para acontecer a mudança de fases, vai ser o coeficiente aqui, gelo, vezes a massa do gelo. Beleza? Mais esse calor aqui que o gelo já virou água e agora ele vai aumentar de temperatura. Vai ser a massa do gelo vezes o coeficiente da água, porque já virou água, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial, que é zero. Zero. Isso dá igual a zero. Do zero por causa daqui, tá? Beleza. Agora é só substituir os valores. Vamos lá. A massa da água é 194 gramas. Não vou colocar unidades aqui, senão vai ficar muita coisa, vai ficar muito poluído. Vamos lá. O calor específico da água, aqui nos deu, que é 1 cal por gramo Celsius. Temperatura final, menos 30. Beleza? Mais a massa do gelo, que é 30, vezes o calor específico do gelo, que a questão nos deu aqui, que é 0,5. 5 vezes 0 menos -4. Menos com menos dá mais. Então isso aqui dá 0 mais 4 dá igual a 4. Mais o calor latente do gelo, que é 80 cal. A massa do gelo, que é 30. Mais a massa do gelo, que é 30. O calor específico da água, que é 1. Vezes a temperatura final. Isso tudo tem que dar igual a 0.
Lá. 194 vezes 1 dá 194. 194 aqui. E agora eu distribuo para esses dois caras aqui. Eu fico então com 194 TF menos 194 vezes 30, né? Mais com menos, menos. Mais 0,5 vezes 4 dá igual a 2. 2 vezes 30 dá igual a 60. Mais 80 vezes 3, 30. 8 vezes 3 dá igual a 24. 0 com 0, 0, 0. Mais 30 vezes 1, 30. Mais vezes TF dá 30 TF. Isso tudo tem que dar igual a 0. Eu vou juntar o que tem TF aqui com TF. Eu fico aqui TF, T4. Olha, já posso somar já. Ó. Esse aqui tem TF, esse aqui tem TF. Somando esses dois caras, 4. Esses caras aqui, ó, eu tenho que... Vou jogar todo mundo aqui pro outro lado. Vai ficar. Esse cara aqui eu vou somar já. Vai dar 2.460. Jogo pro outro lado, vai ficar menos 2. Agora eu vou fazer essa conta aqui. 194 vezes 30. Uma coisa que eu posso ignorar esse zero, jogar ele já aqui para baixo. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 9 dá 27, mais 1, 28. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Se eu fizer essa subtração aqui, 2.460, 0, 7, 6, 7 menos 4 é igual a 3, 5 menos 2 é igual a 3. 520 é igual a 3 TF. Esse cara aqui que tá para 220. Agora tem que fazer essa conta aqui. Então é 3.360, 220. Bom, vou pegar esse cara aqui, né? Aqui vai dar 1. Cara menos isso vai dar 2. 1, 1. 0. Agora 224 vezes quanto, dando um número muito próximo desse cara aqui sem ultrapassar. Esse aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Eu já fiz a questão. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Então dá 5 aqui. Coloco 5 aqui. Coloco esse cara aqui subtraindo. Então isso aqui vai dar 0. Acabou. Logo, até tanto que a água quanto o gelo que virou água vai ficar aos Celsius. A gente olhar as alternativas aqui e a letrinha D de dado. E é isso. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.